Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui com a nossa primeira análise por elementos finitos dentro de um software. Hoje já é outro dia, então eu vou ter que abrir o Abacus de novo. Procurem por Abacus no computador de vocês. Só lembrando que eu salvei numa pasta tudo que a gente fez até o momento. Eu criei uma pasta e salvei um arquivo do tipo .kai, que seria esse aqui. O ícone que aparece aqui é do Notepad++, no meu caso, por algum motivo, mas no de vocês provavelmente é algum outro ícone que aparece. E agora, aqui dentro do Abacus, venham em File e Open, ou Ctrl O. E só buscar a pasta que está salvo .kai. Então aqui no caso eu sempre vou nessa casinha aqui, ó, Go to Home Directory. E aí aqui eu tenho o desktop, no meu caso. E no meu desktop eu tenho a pasta que eu criei. E aqui eu tenho o arquivo .kai. Basta então dar um OK. E aqui eu tenho o modelo que a gente criou até o momento. Então, até agora a gente criou a nossa geometria, ou seja, o domínio. A gente fez algumas partições aqui para criar uma malha com qualidade maior e também para ter essa superfície aqui dividida para eu conseguir aplicar aquela pressão só na superfície de baixo, na metade de baixo. A gente também fez essa partição aqui também para que a gente tenha nós. Então vamos olhar aqui, vamos clicar aqui na árvore Parts. A gente tem uma parte que é o Lug, dá duplo clique em Mesh. E aqui a gente consegue visualizar a nossa malha, uma malha de muito boa qualidade. E reparem que a gente tem nós aqui nessa seção, o que é interessante para a gente, porque a gente está interessado em calcular tensão normal na direção X aqui no caso, reparem no sistema de coordenadas, para depois comparar com os cálculos analíticos. Então assim, até o momento a gente tem o domínio discretizado. E a gente precisa discretizar. Discretizar é a palavra que se dá quando a gente pega o domínio e divide em elementos. Então a gente está discretizando o domínio e a gente também pode dizer que está criando uma malha, né? Ou mesh em inglês. Discretizar o domínio ou criar a malha faz parte do método de solução por elementos finitos de um modelo matemático do tipo Boundary Value Problem. Tá? Estou fazendo associação com o que a gente aprendeu de teoria até o momento. Eu sei que a gente não aprendeu tanta teoria, mas já vamos começar a fazer as associações. O próximo passo agora, para terminar de definir o modelo matemático, é definir quais são as equações diferenciais que vão estar definidas nesse domínio, ou as governing equations, e também definir as condições de contorno nas fronteiras do domínio. Só falta isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui nessa árvore, a gente vai trabalhando com os itens, geralmente na ordem. Alguns itens a gente vai pular, por não ser necessário fazer nada, e outros, por exemplo, esse calibrations aqui a gente vai pular, não vai fazer nada nele. Nesse assembly aqui, a gente já criou um instance com uma parte única. Lembrando que era necessário fazer isso aqui no Abacus. A gente já tem isso criado. Se a gente for aqui no Module e Assembly, a gente vai para uma outra interface de montagem, onde a gente só tem uma peça. Isso já foi feito. Aqui a gente não vai ver nenhum desses itens. Futuramente a gente pode ver algumas coisas relacionadas a connectors e engineering features, porque aqui também vai ter, por exemplo, springs. Mas agora, nesse momento, a gente não vai ver nada com relação a isso. Então eu vou minimizar o assembly, só para deixar aqui mais organizado, e também eu vou minimizar parts. O material a gente criou, um steel, só definimos o módulo de elasticidade e Poisson's ratio. Vocês vão ver mais para frente, na parte de teoria, que essas são as únicas duas propriedades que precisam para o nosso modelo. Vocês vão ver depois, mais para frente, que tem uma matriz chamada Constitutive Matrix, ou matriz constitutiva, não sei se essa seria a tradução em português. E essa matriz está relacionada a propriedades do material e dentro dela vai o módulo de elasticidade e o Poisson's ratio, ou coeficiente de Poisson, que é o que a gente definiu. Beleza, então vamos lá.
Vamos para o próximo item, que é Steps. Vou clicar aqui no botão de mais. Reparem que a gente tem um Initial aqui. Eu vou fazer uma breve definição do que são Steps. Steps são passos de uma análise. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem um bocal flangeado. E nesse bocal flangeado tem alguns parafusos. Tem lá 4 parafusos ou 5 parafusos. Num primeiro momento de uma análise desse bocal, eu vou dar a pré-carga nesses parafusos. E num segundo momento, talvez eu vou aplicar uma pressão interna ali que vai ter na tubulação desse bocal flangeado. Imagine que esse bocal flangeado é entre dois tubos, duas tubulações industriais, aonde vai passar um fluido e gerar uma pressão interna lá. Mas óbvio que antes de a gente passar um fluido naquele tubo, a gente vai apertar os parafusos do bocal flangeado. Então, num primeiro step de uma análise desse bocal flangeado, a gente daria a pré-carga no parafuso. Em um segundo step, um segundo passo, a gente aplicaria uma pressão interna nesse tubo. Então, é assim que funcionam os steps, tá? Vocês vão se acostumar com isso no decorrer desse curso. No Abacus, sempre tem um primeiro step padrão definido, que é o Initial Step. Nesse step, geralmente, a gente utiliza ele para bloquear partes do modelo para prevenir movimento de corpo rígido. Movimento de corpo rígido é quando um corpo translada. Por exemplo, imagine que esse domínio, esse olhar, translade na direção X como um todo. Então, aí a gente chama de movimento de corpo rígido. Quando a gente está trabalhando com uma análise estática estrutural linear, não pode haver movimento de corpo rígido, porque a aceleração é igual a zero. Se tiver movimento de corpo rígido, esse corpo ele foi acelerado para que haja esse movimento. Então, no caso aqui do nosso curso, nosso treinamento, não pode acontecer isso, tá? Então, geralmente nesse initial step, a gente bloqueia o deslocamento de alguns nós. E aí a gente teria que criar um próximo step onde a gente aplica as cargas em si. Ou também é muito comum de não usar esse initial step para nada. Cria um próximo step para fazer tudo, para fazer a fixação dos nós e para fazer a aplicação das cargas. Tá? Nos modelos, por exemplo, que eu trabalho no meu dia a dia, geralmente a gente faz dessa forma. Tá? Por algum motivo, essa é a prática dentro da empresa que eu trabalho. Mas aqui, vamos fazer o que é mais recomendado pelo Abacus. A gente pode fazer depois também. O próprio tutorial desse Connecting Lug, se você seguir por lá, você vai ver que, se eu não me engano, ele faz, ele coloca os deslocamentos dos nós aqui desse lado igual a zero num segundo step, não no initial step. Mas aqui vamos colocar no initial step. Tá? Então, nesse step inicial, se você aplicar no botão de mais aqui, a gente vai conseguir ver os itens que estão aqui dentro. E aí, reparem nesse BCs aqui. Esse BCs seria Boundary Conditions. No caso aqui do Abacus, ele chama de Boundary Conditions somente aquelas condições de contorno que estão relacionadas a deslocamentos dos nós. Então, por exemplo, se a gente quer impor que o deslocamento de um nó seja igual a zero, ou que seja igual a algum valor determinado, a gente vai dentro desse item Boundary Conditions. Se a gente quer aplicar uma carga, aí já seria um outro item que vocês vão ver mais para frente. Tá? Então, nesse Initial Step, eu vou usar o Ctrl e o Alt e o botão esquerdo do mouse para rotacionar o modelo, até que eu consiga ver essa superfície aqui. E eu quero fixar o deslocamento dos nós, de todos os nós que fazem parte dessa superfície. Porque aqui eu vou ter uma espécie de engaste. E para representar esse engaste, eu vou pegar os graus de liberdade de cada nó, que seriam os deslocamentos na direção x, y, z, que vocês vão ver depois que é chamado de U, V e W. E eu vou dizer que
os deslocamentos são todos iguais a zero. Então, olha, se eu clicar duas vezes aqui, ele abre essa janela para eu começar a criar essa condição de contorno. Eu vou fechar aqui só para mostrar que existe outra forma de fazer isso. Então, ó, no Module, se eu selecionar o Module Load, vão aparecer esses botões, aonde eu tenho aqui, ó, Create Load, o que não é o caso, não é uma carga, que a gente vai criar load, é carga em inglês. Create Boundary Condition, que é o nosso caso. Então eu vou clicar aqui, abre a mesma janela. E aqui nesse menu também, olha, BC Create, abre a mesma janela. Então existem três formas de chegar no mesmo lugar. Aqui a gente pode dar um nome para essa condição de contorno. Eu vou dar de Fixed Nodes. Aqui eu não gosto de colocar espaço, então eu coloco underline. No step, só tem um step, que é o initial, e category, a categoria. Aqui a gente tem mechanical, electrical, or magnetic, or other. Então aqui é sempre mechanical. Nesse curso a gente sempre vai colocar nessa categoria. E aqui a gente tem algumas opções. As que a gente vai usar nesse curso mais é esse primeiro, onde tem essa opção de encastre. Encastre aqui no Abacus significa que todos os graus de liberdade vão ser fixados, ou seja, iguais a zero. E tem também essa segunda opção, displacement ou rotation. Esse displacement ou rotation é para quando a gente quer determinar um deslocamento específico do nó, mesmo que seja igual a zero. A gente pode colocar essa opção aqui e dizer que o deslocamento é igual a zero. Se a gente selecionasse esse aqui, que é o encastre, ele já colocaria automaticamente que esse deslocamento é igual a zero. Aqui não, aqui a gente tem que determinar mesmo que o deslocamento é igual a zero ou algum outro valor qualquer. Bom, aqui no caso vamos usar essa primeira opção encastre. Continuar. Aí aqui ele dá ele pede select regions for the boundary condition. Nesse caso eu vou até criar um set. Lembrando, aqui está marcado create set. Set é um grupo de algum tipo de feature, alguma coisa. Então pode ser um grupo de nós, um grupo de elementos, um grupo de partes e assim por diante. Nesse caso, eu vou deixar acionado e isso aqui vai ser fixed nodes set. Eu dei um nome específico qualquer. E aqui eu vou selecionar essa superfície. Vou segurar o Shift e selecionar essa outra superfície. Daí eu tenho essas duas superfícies selecionadas ao mesmo tempo. E vai ser criado um set com essas duas superfícies. Então, vou dar um done. E aí, ó, a gente tem essas opções aqui. Essa primeira opção é para impor que o deslocamento U1 seria o deslocamento na direção X. É assim no Abacus. U1 é na direção X, U2 na Y e o 3 na Z. E o R seria rotação na direção em alguma direção específica. Se for o R1 é rotação em torno de X, o R2 em torno de Y e o R3 em torno de Z. A gente tem algumas opções aqui, deslocamento fixo em torno de X e rotação em torno de Y e Z igual a zero. Não é o nosso caso. O que eu quero aqui, ó, é essa opção aqui, ó, deslocamentos e rotações em todas as direções igual a zero, que é para realmente engastar essa superfície. Só que vocês vão ver mais para frente que não faz nem sentido eu impor rotação dos nós igual a zero, porque no caso de um elemento num espaço tridimensional, só existem 3 graus de liberdade por nó, que são os deslocamentos. Mas no final do curso, vocês vão ver que existe um elemento que possui graus de liberdade de rotação. Na verdade, existe mais de um elemento, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui no caso, para a gente deixar bem certinho e não colocar coisa desnecessária, eu vou dizer que os deslocamentos de translação são iguais a zero, tá? E eu vou dar um OK. E pensa no seguinte, gente. Eu vou voltar aqui para a malha. Vou rotacionar o modelo para ver ali atrás. Reparem que a gente tem aqui alguns nós nessa superfície.
Deixa eu pegar e colocar um filtro de nós, só para vocês verem. Então, ó, eu tenho alguns nós aqui, tá? No caso, eu só tenho os nós nos vértices dos elementos. E aqui embaixo eu também tenho outros nós. E assim por diante. Se eu digo que o deslocamento em todas as direções seria x, y e z desses nós, de todos esses nós é igual a zero, então isso vai garantir que essa peça também não rotaciona em torno de x, y ou z. Porque, por exemplo, se eu tenho que o deslocamento em todas as direções é igual a zero desses nós aqui da extremidade, então, se eu tentar rotacionar essa peça em torno de Z, ou seja, é o que vai acontecer quando eu aplicar essa pressão aqui para baixo. Vai gerar um momento que vai tentar rotacionar em torno de Z. Vai aparecer uma carga aqui para a esquerda nesse nó, na direção x negativa, e uma carga para a direita nesse nó, na direção x positiva, que vai gerar um momento resistivo que vai neutralizar esse momento gerado pela pressão aqui desse outro lado. Tá? Se ficou confuso essa ideia, fique tranquilo que a gente vai entendendo isso mais no futuro. Tá? Mas aqui, ó, então a gente tem a nossa condição de contorno criada já no step inicial. Agora, eu quero vir aqui no Module e eu vou em Load, ou na verdade eu vou em Step, eu vou no Module de Step. Eu poderia acessar esse módulo só clicando duas vezes aqui no Step. Se eu clicar duas vezes aqui no Step, ele vai abrir essa janela de Create Step, para eu criar um novo Step. E aí, de novo, eu vou mostrar para vocês várias formas de chegar no mesmo lugar. Ó. No Module Step, eu também tenho esse botão aqui de Create Step, vai para a mesma janela. E aqui, ó, em Step, eu tenho esse Create. E eu vou criar um novo Step chamado Service Load, onde eu vou aplicar cargas de serviço. Geralmente é assim que a gente chama mesmo. Quando a gente vai ter um step que a gente vai aplicar as cargas de serviço, ou seja, as cargas que acontecem numa peça enquanto ela está em serviço, a gente chama de service load. Mas você pode criar seu próprio padrão. Aí ele fala insert new step after. Inserir esse novo step depois de qual step? Do inicial. A gente só tem esse. Então esse novo step vai ser inserido após o step inicial. Aí a gente tem esse procedure type, e aí a gente tem esse linear perturbation, que é algo mais avançado, que a gente não vai ver aqui nesse curso, mas ele tem a ver com tirar as não linearidades do modelo por algum motivo específico. Tá? Às vezes isso é necessário. A gente não vai ver isso nesse curso porque a gente nem vai estudar a fundo sobre não linearidades. Isso seria tópico de um segundo curso. E aí aqui a gente tem alguns tipos de opções para esse step. Gente, é agora que a gente define quais são as equações diferenciais ou governing equations que vão ser definidas no domínio. Porque dependendo do que a gente for escolher aqui, a gente vai estar escolhendo uma física que vai atuar nesse domínio. E essa física está diretamente relacionada às governing equations que vão ser utilizadas nos elementos. Então, nessa opção que já está selecionada, que é o padrão Static General, é a opção que a gente vai sempre utilizar nesse curso. Quando a gente seleciona aqui, o software já sabe que ele vai ter que usar equações relacionadas a equilíbrio nesse domínio, tá? E que a gente vai estudar nesse curso a fundo sobre essas equações. Se a gente escolhesse qualquer outra opção, teriam outras equações para descrever um outro tipo de física. Tá? Então aqui tem transferência de calor, aqui tem para dinâmica explícita, dinâmica implícita, e assim por diante. Tem várias outras coisas aqui que eu nem conheço, que não são coisas da minha área. Então aqui, ó, eu vou em Static, General, Continue. Pronto. Acabamos de definir as governing equations. E aí aqui a gente tem algumas opções que a gente vai discutindo com o decorrer do curso. E uma muito importante que eu sempre vou ressaltar é essa aqui, ó, NL-geoma. Esse NL-geoma está relacionado à não linearidade de grandes deslocamentos.
Então, olha o que ele fala aqui, ó. This setting controls the inclusion of non-linear effects of large displacements and affect subsequent steps. Então, ele está falando assim, olha, isso aqui está relacionado a efeitos de não linearidade devido a grandes deslocamentos. Lembra que eu disse que a principal premissa que será sempre utilizada nesse curso é de pequenos deslocamentos ou small displacements? Isso porque se a gente tiver grandes deslocamentos, isso é uma não linearidade, o que significa que a relação entre força e deslocamento vai ser não linear, e como eu disse, isso é um tópico de um próximo curso. Vocês que estão começando a estudar sobre elementos finitos têm que começar estudando tem que começar com modelos lineares. Depois que pegar essa base bem forte, aí vai para começar a estudar não linearidades. Então aqui a gente sempre nesse curso vai deixar essa opção como off, desligada. Esse Automatic Stabilization também a gente não vai usar aqui. Isso tem a ver com alguns tipos de estabilização que a gente pode ter no modelo para facilitar a convergência. Já que a gente está tratando sempre de modelos lineares, a gente não vai ter problemas com convergência, porque o nosso modelo ele não vai precisar de iterações para ser resolvido. Tá? De novo, isso é um assunto para um próximo curso de não linearidades. Esse incrementation também a gente tem algumas opções aqui, também não faz sentido numa análise linear. Isso aqui é no caso de quando a gente precisa resolver o problema em partes, que é o caso de uma análise não linear, então aqui a gente sempre vai pular. E aqui a gente tem algumas opções bem interessantes que a gente vai se aprofundar mais para frente no curso. Agora realmente não dá para explicar o que significa o solver direto ou iterativo, ou o que significa esse simétrico ou assimétrico, mas a gente vai ver no decorrer do curso mais a fundo sobre isso e entender muito bem. Tá? Por enquanto isso aqui é uma caixa preta ainda para gente. E bom, aqui a gente pode fazer uma descrição, colocar uma descrição, não há uma grande necessidade para isso, e aqui é só dar um OK. Agora reparem que aqui em Steps a gente tem 2 steps. E a gente tem esse initial, onde a gente usou para criar a condição de contorno para fixar os graus de liberdade dessa superfície. Eu vou minimizar ele. E agora reparem que a gente tem o service load criado aqui. E reparem que no service load já tem uma boundary condition criada. Vamos ver aqui o que é. É justamente aquela condição de contorno que a gente criou no initial step, só que ele está aqui entre parênteses propagated, ou seja, essa condição de contorno foi propagada. Mesmo que ela tenha sido criada no step anterior, ela está sendo propagada para o próximo step, o que significa que ela vai estar ativa ainda. Então, nesse segundo step que a gente vai usar para aplicar a carga, ainda os nós dessa superfície vão estar fixados, tá? O que é bom e é o que a gente quer. E aqui, olha, nesse item loads, é que a gente vai criar a carga para ser aplicada aqui nesse furo. Aqui ó, no module, eu posso colocar aqui em load, onde eu vou ter esse botão de create load, que vai abrir essa janela, ou eu poderia vir aqui e dar 2 cliques no load. Aqui a gente pode chamar essa força aqui com um nome qualquer, por exemplo, eu vou chamar de downward force. Downward em inglês é algo que é para baixo, então downward force significa força para baixo. No step service load, tá? Eu não posso ter força aplicada no step initial, tá? A categoria aqui é mechanical, sempre para a gente vai ser mechanical. E aí aqui a gente tem algumas opções que a gente vai estudando com o decorrer do tempo. Nesse caso aqui, olha, concentrated force é uma força concentrada, não é o nosso caso. Moment é um momento. Pressure é o que a gente quer. A gente vai aplicar uma pressão. Então, vamos selecionar Pressure. Vou dar Continue. E aí ele pede aqui, olha, aqui embaixo ele fala Select Surfaces for the Load. Aqui a gente pode selecionar superfícies individuais, ou by angle é quando a gente quer selecionar um grupo de superfícies que tenham uma angulação entre elas determinada, tá? A gente vai ver mais para frente, mas vamos deixar individually aqui. Aqui eu vou criar um set
um set de superfície. Então aqui a gente pode dar um nome aqui de load surface set, pode dar um nome qualquer. E done. Primeiro eu tenho que selecionar, né? Eu esqueci de selecionar. Vou segurar o Ctrl e Alt e com o botão esquerdo do mouse eu vou rotacionar. Vou selecionar essa superfície, seguro o Shift e seleciona a outra superfície e agora done. Essa pressão, aqui a gente tem essa janela que abre, Edit Load, onde a gente pode aqui selecionar uma dessas opções. Inclusive a gente poderia até definir a pressão por uma força, seria até interessante, mas aqui eu vou deixar Uniform, porque a gente já calculou a pressão que a gente vai ter que aplicar aqui. Aqui que está essa informação. Agora eu não sei, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Talvez vocês não estejam vendo. Então, aqui nesse slide a gente determinou essa pressão, olha. Então a gente tem que aplicar uma pressão de 50 megapascal, que vai gerar a força de 30 kN para baixo. Tá? Então, vamos lá no nosso modelo. E aqui a magnitude tem que ser 50 megapascal. Só que lembra que a gente escolheu um grupo de unidades no sistema SI em que a pressão tem que ser em pascal. O que significa que aqui eu vou ter que colocar 50 vezes 10 elevado à sexta pascal, que é igual a 50 megapascal. Mega é 10 à sexta. 50 vezes 10 elevado à sexta é igual a 5 vezes 10 elevado a 7. Para representar 5 vezes 10 elevado a 7, eu posso escrever dessa forma, 5E7. O software entende que E7 é igual a 10 elevado a 7. Esse ramp, a gente vai também entender depois mais para frente o que significa. Mas basicamente significa que a carga ela é aplicada de 0 a 50 mil durante o step, de forma linear. Então começa do 0 e vai subindo até 50 mil. E aqui é só dar OK. E aí ele faz essa representação aqui de que existe uma pressão aplicada nessas duas superfícies inferiores, que é o que a gente queria. Tá? Bom, agora, gente, nós temos definidos as condições de contorno para o nosso modelo. Nós temos as governing equations definidas no domínio e nós temos o domínio em si definido. O que significa que a gente tem agora um modelo matemático do tipo Boundary Value Problem totalmente definido. E, inclusive, a gente já tem até o domínio discretizado, o que é parte da solução pelo método dos elementos finitos desse tipo de modelo matemático. Então, a gente está muito perto de resolver esse problema usando o método dos elementos finitos pela primeira vez. Tá? Antes de fechar esse vídeo, eu vou definir aqui uma última coisa, porque aí no próximo a gente só roda esse modelo. Na verdade, eu vou até deixar para o próximo vídeo para a gente definir os Field Output Requests e History Output Requests. Tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo e aí a gente já roda esse modelo. Então, nos vemos no próximo vídeo.